Olá, gente! Bem-vindos ao meu canal HMV. Meu nome é Jéssica Zanetti. Eu sou formada em licenciatura em História pela Universidade de Brigham Young, em Provo, nos Estados Unidos. E esse vídeo aqui é uma continuação dos vídeos 1 e 2, desculpa por isso, né? Eu falo muito, já falei isso pra vocês no vídeo passado e vocês perceberam. Da unidade, dentro da nossa unidade de Grécia Antiga para você vestibulando, que também vai fazer o Enem, vai fazer o PAS, não sei o que você quer fazer na sua vida, né? Ou então reciclagem, né, gente? Reciclagem é sempre bom, né? Recordar é viver. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, eu queria deixar claro o seguinte. Se você gostou do seu vídeo, não, quer dizer, em primeiro lugar, vou deixar claro o seguinte, que as referências estão na nossa descrição do vídeo aqui embaixo. Então, se você estiver curioso, se você quiser ver se eu tô falando abobrinhas que são meio sem sentido, por favor, by all means, entrem na descrição e veja o que você quer fazer com a informação, né? Sei lá, é sua, faça o que quiser, enfim. E, então, não apenas isso, mas se você gostou do vídeo anterior e tudo mais, deixe o seu comentário, deixe o seu like, né, deixe o seu feedback, que isso também ajuda bastante o canal. E deixar o like ajuda bastante aqui, é difícil, é laboroso fazer isso, tá? Então, por favor, né, uma forma de ajudar. Enfim, hoje então vamos já começar aqui, os períodos da história grega. A história grega, assim como todas as histórias do mundo, são divididas em períodos, certo? E a história da antiguidade não é diferente. Existia o período homérico. O período... homérico não. Tô pensando em inglês com um sotaque muito estranho, né, aparentemente, porque não é assim que se fala também. Mas enfim, o período homérico, tá? É que eu tava pensando no Homer Simpson, tá? Vou ser sincera. Enfim, e o período homérico, ele começou ali no século XII. Então, 1200 e tantos antes de Cristo, tá? E ele foi do período do século XII até o século VIII antes de Cristo. Ok. Por que ele é chamado de período homérico? Porque lembra que a gente estava falando do registro histórico e de como tudo acontece, que é tipo, aquilo ele sobreviveu e é isso que a gente sabe sobre a Grécia Antiga porque aquilo é o que sobreviveu pra gente saber, né? Então, a maioria dos registros, das informações, vem desse cara bem sensual que era o Homero, né, em português, que é Homer em inglês e que é provavelmente outro nome em grego, Homeros, quem sabe. E aí, o Homero, ele escreveu 2 livros, né, 2 epopeias, literatura, a gente vê por aqui, muito importantes para a civilização grega, que foram a Ilíada e a Odisseia, ok? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo bônus falando sobre isso, eu, na verdade, não li a Odisseia, mas eu li a Ilíada, então sobre esse eu posso fazer, tá? Se não, vocês também podem pesquisar outro vídeo por aí. Deixe nos comentários. Mas, enfim. Então, o que acontece? Esse período, ele é caracterizado pela invasão dória ao Peloponeso. Vocês lembram daqueles mapas que eu mostrei no vídeo 1? Se não, vai lá rapidinho, dá uma olhada, tá? O Peloponeso é a parte peninsular da Grécia, ok? Que é separada do continente pelo Istmo de Corinto, ok? Só para refrescar sua memória. Então, dórios, sensual, eu já ouvi falar desse nome. Quem são os dórios? Eles são os ancestrais dos espartanos. O quê? Nada. Enfim, continuando aqui. Então, eu sou meio estranha, né, gente? Desculpa. Enfim, então esse período não é apenas caracterizado pela invasão dória ao Peloponeso, ele também é caracterizado pelo que foi conhecido naquela época como a Idade das Trevas da Antiguidade. E nessa época não foi apenas na Grécia, foi em todas as civilizações ali que estavam, né, também se desenvolvendo, como na Mesopotâmia, no Egito e tudo mais. Foi uma época muito sinistra e estranha para todos, tá? Porque o que aconteceu? Aconteceu uma série de incidentes muito perturbadores, tá? Por exemplo, a gente viu, ou melhor, a gente vai ver hoje, a Idade do Bronze. E essa foi meio que uma época que, tipo, eles começaram a lutar entre si, tá? E aí começaram a invadir os locais e, tipo, usar metais como armas também. E começou a melhorar o militarismo e tudo mais, porque eles estavam usando metais, não bronze, que bronze é mais fácil de quebrar, não é tão afiado, então é mais difícil você matar alguém com uma espada de bronze do que com uma espada de metal, tá?
Mas, isso sendo dito, né, não que eu tenha tentado, mas eu teria conseguido, não, brincadeira, enfim. Isso sendo dito, começaram a acontecer várias invasões, ao mesmo tempo também começou a ter muita seca. E muitos, por exemplo, na Grécia, como a gente viu que é um montanhoso e tudo mais, eles têm, qual que é o nome daquilo que treme a terra? Terremoto, né? Eles têm terremoto, eles têm vários desastres naturais que começaram a acontecer, por exemplo, nessa época. Tudo deu coincidência de tudo acontecer na mesma época. Além disso, as plantações começaram a falhar, eles não tinham comida. E, gente, vamos pensar o seguinte também, né? Sem comida não dá. Então, o que acontece? Esse pessoal não estava comercializando, porque eles estavam meio que com medo daqueles novos povos que estavam invadindo, né? Você não sabia se eles iam te beijar ou te invadir a seguir, então é difícil você comercializar com o povo dessa forma, né? Sem confiança não dá. E aí, o que acontece? Eles começaram a se isolar, né? Nas suas comunidades. Então, você está isolado, sem comida, estressado, desastres naturais acontecendo, você vai ficar mais suscetível a fazer uma coisa, né, chamada ir para guerra, tá? Então, eles também começaram a ter várias guerras nessa época. Foi uma época muito ruim, onde várias coisas, como vocês puderam ver, começaram a acontecer ao mesmo tempo. Por isso é chamada de a Idade das Trevas da Antiguidade. E por isso mesmo foi um período de empobrecimento e insegurança, ok? E, a seguir, nós tivemos o período arcaico. O período arcaico, ele durou do século 8 ao século 6 a.C., ou seja, de 800 a.C. a 600 a.C., lembrando mais uma vez, né, que antigamente, antes de Cristo, a gente conta o tempo do maior para o menor, ou seja, 800 veio antes e 600 veio depois, porque é antes de Cristo. Então você tá tipo 10, 9, feliz ano novo, é isso que você tá fazendo. Continuando aqui. Então você teve o estabelecimento das primeiras polis, certo? E com o estabelecimento das primeiras polis você me pergunta, mas o que tinha antes, tia Jéssica? Eu vou te dar um pequeno spoiler aqui, mas a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Bom, antes, meu querido aluno, a gente tinha clãs, tá? E aí você tinha um líder do clã que se chamava Pater. Nossa, Pater Famílias, eu acho que eu já ouvi isso em Espartaco, sim, porque eles também usavam isso na Roma Antiga, tá? E aí, de onde vocês acham que isso veio? Da Grécia, tá? E aí, você tinha esses clãs, tá? Mas aí você teve, então, no período arcaico, o estabelecimento das primeiras polis. E não apenas foram as primeiras polis que foram se estabelecendo, como também, e esse é o plural de polis, da forma que está escrito, tá? Polis, singular, poleis, plural. E aí, você também teve as formulações das primeiras leis escritas, ou seja, o pessoal falou, vamos nos organizar aqui, vamos começar a escrever o que pode e não pode. Eu acho que matar a pessoa não pode não, né? Então vamos escrever aqui. Comer também não, então tá, beleza. Beleza? E eles começaram a escrever as suas leis e formulá-las, ok? E no período arcaico, então, essas polis começaram a ser controladas, então, não mais pelo pater família do clã, mas sim pelos chamados eupátridas, que eram o quê? Eram os grandes latifundiários, tá? Basicamente, eles eram grandes proprietários de terra. Ou seja, se tinha uma terra que era pequena, você não era um espátrida. Você tinha que ter uma terra muito grande, tipo um latifúndio. Eles não chamavam de latifúndio, né, tá? Mas, e também, tipo, claro que um latifúndio era bem maior, né? Porque a gente tá falando da Grécia e não do Brasil, né? Mas você tinha que ter uma terra grande pra você ser um eupátrida, ok? E também tinha que ser, tipo, uma terra boa, né? Que você consiga plantar alguma coisa. O que adianta você ter, sei lá, o Rio de Janeiro inteiro se você não consegue plantar nada? Não que o Rio de Janeiro não dê pra plantar, gente. Cidade maravilhosa, né? E estado maravilhoso, gente. Eu adoro o Rio. Meu avô é do Rio, por favor, não me julguem. Eu não vou falar de onde eu sou, mas não me julguem. Enfim, aí o que acontece? Bom, período de navegações também aconteceu nessa época, tá? Segunda característica do período arcaico, o período de grandes navegações. Mas, tia Jéssica, grandes navegações não foi em 1400 e 1500 com os nossos amigos portugueses e espanhóis? Mas eu tô falando das grandes navegações da antiguidade, que não eram bem grandes, elas eram bem pequenas e eram só ali pelo mar Mediterrâneo mesmo, tá? Pelo mar Jônico, pelo mar Egeu, pelo mar Mediterrâneo ali, ok? E basicamente eles não tinham uma tecnologia marítima tão grande assim para eles poderem, tipo, vamos dar a volta ao redor da África, tá? Não existia isso.
Então, era uma expansão marítima bem pequenininha, tá bom? E aí eles começaram a ir para a Ásia Menor para colonizar a Ásia Menor. E também foi nessa época que eles começaram a colonizar, lembra o que eu falei? O sul da Itália e a Sicília, que era chamada de Magna Grécia naquela época, né? Então tá, por que eles começaram a colonizar e ir para esses lugares mesmo, tia Jéssica? Eu tô perdida aqui. Ah, sim, aluno, volta lá então. Então, período homérico, séculos 12 a século 8 antes de Cristo. Beleza, período homérico. O que aconteceu mesmo? A tia Jéssica falou que era a idade das trevas da antiguidade. Ah, lembra disso? Beleza, então vamos supor que você tá na sua casa ali, dormindo. Nha, 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 nha. Aí o The Rock entra na sua casa e o The Rock, sai da minha casa agora! Cara, eu não sei vocês, mas se o The Rock entrasse na minha casa falando sai da minha casa, eu falava, meu amigo, essa casa é sua, aqui está a chave e nunca mais voltava pra lá. Não é mesmo? Até meus sapatos eu deixava. Gente, compra-se novos sapatos, não compra-se uma nova vida, né? Então, por conta dessas pessoas estarem vindo, invadindo a Grécia, as pessoas que antigamente habitavam a Grécia começaram a sair e procurar novos lares. E foi aí que eles encontraram a Ásia Menor, que é a Turquia, que é, gente, é uma área super cobiçada. Historicamente, todo mundo queria aquela área. É uma área muito sensual, você planta o que você quiser. Tá ali, é lindo, né? Aquele mar Mediterrâneo ali, você acorda, você abre as cortinas, você... Gente, olha que coisa linda! Nossa, estou no paraíso, né? Então essas pessoas queriam ir mesmo para a Ásia Menor, queriam ir para Sicília, queriam ir para o sul da Itália, né? Iaba. Eu acho que não é Iaba que eles falam, mas agora vai ser, tá? Enfim. Outra característica do período arcaico é a formação de uma identidade propriamente grega. Então vamos abrir um parênteses aqui. Lembra que eu falei nos primeiros vídeos que os gregos, apesar deles terem polis diferentes e organizações sociais e políticas diferentes, eles se consideravam etnicamente um povo só? Isso significa que eles têm uma cultura em comum, uma língua em comum e uma religião em comum também, tá? Nem sempre isso é o que quer dizer etnia comum, mas a maior parte das vezes isso é o que você tem em comum, tá? Se você é da mesma etnia. Então o que acontece? Beleza. Antigamente, no período homérico, os gregos não se viam como gregos, eles se viam como espartanos, como atenienses, verdade, como dórios, aqueus, jônicos e tudo mais. A gente vai ver mais pra frente, tá? Por quê? Porque não tinha as polis ainda. Lembra que eu acabei de falar que isso daí só foi no período arcaico? Ah, engraçadinho, não tava prestando atenção, né? Ainda bem que eu tava. Isso foi em teste. Mas o que acontece? Claro, né, tia Jéssica, você é formada em História, meu Deus... Idiota. Enfim, aí o que acontece? Desculpa aquele negocinho ali. Enfim, aí o que acontece? Então, tá? De acordo com os nossos historiadores, que eu também falei no vídeo anterior, que era quem? Heródoto e Tucídides, também tinham vários outros historiadores, como Xenofon, por exemplo, tá? Mas a gente tem os principais, que era Heródoto e Tucídides. Tá? E na verdade isso vem mais de Heródoto, porque Tucídides foi mais uma história mais recente da história grega, e uma parte mais recente da história grega que ele narra, e Heródoto é que na verdade olha para o passado e fala, vamos falar do passado. E, historicamente, os gregos aceitavam que a identidade grega surgiu justamente nesse período arcaico, por volta ali de 800 e 600. Por quê? Porque lembra que antes você teve período homérico, então você teve quem? Homero, que escreveu o quê? A Ilíada, a Odisseia. Se você leu Ilíada, você pode perceber que Aquiles, Brad Pitt, meu Deus, que coisa, né? Ele era um líder maravilhoso do seu próprio exército, né? E ele tinha ali o seu próprio exército, suas próprias forças que ele comandava. E ele vinha de uma ilha. A mãe dele era uma ninfa marítima e o pai era um humano, né? E ele vinha ali de uma ilha específica. E Ulisses, que é da Odisseia, já que era outro herói também da guerra de Troia, ele vinha de um outro lugar, que é tipo como se fosse uma outra polis, mas lembra que não existem polis ainda nessa época, né? Polis ainda nessa época, né? Então ele vem de uma outra região. E Ulisses comanda suas próprias forças. Ajax é outro, comanda suas próprias forças, etc, etc, etc. Ok, beleza. Então o que esses caras estavam lutando junto?
Ah, interessante, tia Jéssica. Homero propõe que a Guerra de Troia foi a primeira vez na qual os gregos olharam e falaram: gente, nós não somos tão diferentes assim, eu e você, né? Nós temos nariz, nós temos boca e nós falamos a mesma língua, temos a mesma religião, né? Cultura bem similar. Então, assim, quando, né? Uma ideia que tiver uma pessoa de fora tentando invadir o nosso país, seria uma boa se a gente pegasse e se unisse para lutar contra aquela pessoa. Assim, a gente ganharia a guerra, né? Mais fácil do que uma cidadezinha aqui lutar por si só, a outra cidadezinha ali lutar por si só, não vai dar muito certo. Mas se todo mundo se unir, o povo unido jamais será vencido. Eu concordo, eu concordo. Beleza. Então, eles se uniram. E historicamente é aceito, por conta de Homero, que escreveu esse registro, tá? Então, historicamente, pessoas que estavam escrevendo cientificamente naquela época, tá? Com pensamento crítico e tudo mais, estavam escrevendo história, aceitavam então que por conta da Guerra de Troia é que você começou a ter aquela identidade propriamente grega, tá bom? Que foi justamente nessa época, ok? E aí você tem o período clássico, que é o seguinte, que começa no século XV, no século V, que é por volta de 500 a.C., e vai até o século IV, que é 400 a.C. Ok. Só um minuto que vocês estão na minha frente, então não sei o que eu escrevi. Ah, ok. E esse período é marcado pelo apogeu da democracia ateniense. Mas não apenas pelo apogeu da democracia ateniense. Esse período, gente, é o período, tipo assim, quando a gente fala de história grega, tudo que a gente sabe vem desse período historicamente. Com exceção do que eu vou falar no vídeo de hoje. Por quê? Porque simplesmente esse período aqui, né, quer dizer, eu acho que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro eu vou falar dos períodos, depois eu vou falar... Então, no próximo vídeo, que vai ser o mesmo dia, que eu vou gravar inclusive com a mesma roupa, vocês vão conseguir ver que é o mesmo dia, a gente vai falar sobre a Idade do Bronze. Mas, geralmente, tudo que a gente sabe que vem de registros escritos do povo que viveu naquela época, vem do período clássico, com exceção da Ilíada e da Odisseia, mas isso daí são obras de ficção, tá? E aí, o que acontece? Esse período, então, é o período que a gente foca, tá? Na antiguidade grega, tá? Inclusive, a maior parte das artes que sobreviveram também são dessa época. E as artes mais bonitas, na minha opinião, são dessa época, tá? Também. Mas, enfim... que começa a ser uma coisa mais móvel, eles estão, tipo, mostrando, sabe, a musculatura da pessoa, não é mais aquela coisa estável assim, mas isso daqui não é uma aula de história da arte, é uma aula de história só, né, propriamente dita. Então, vamos continuar aqui. Então, o que acontece? O apogeu da democracia ateniense, assim como o apogeu da filosofia, Sócrates, Aristóteles e Platão, tudo vem dessa época. Claro, né? Porque, afinal de contas, eles se conheciam, então eles não podiam ser, tipo, de séculos muito distantes entre si, que um era, tipo, o professor do outro. Ok. E aí, além disso, da filosofia, a gente também tinha a arte, a arquitetura, muito, muito prominente nessa época. E o teatro, gente, o teatro, vale lembrar que é tipo inédito na cultura ocidental, não existia teatro. O teatro foi inventado, ele começou a existir a partir da cultura grega na nossa cultura. Eu acho que, na verdade, de forma geral, não sei, eu não posso colocar minha mão no fogo, não. Mas eu acho que vem daí mesmo. Até porque quando eu estudei teatro na escola, no ensino médio, eu lembro que começava pela Grécia, né? Então eu não sei se na cultura oriental existia teatro antes disso, mas filosofia, por exemplo, confucionismo, né, existia já na cultura oriental. Então, mas isso são coisas inéditas. Os Jogos Olímpicos não existiam em nenhum lugar. Por isso que também a nossa cultura hoje em dia olha para a cultura grega, que foi o berço da civilização. Porque, gente, eles faziam as coisas antes das coisas serem legais. É como se você jogasse Among Us em 2011, tá? Você fazia antes de todo mundo estar na modinha. Claro que se você jogar Among Us hoje, em 2021, você é meio que, tipo, ninguém faz isso, né? E por último, nós temos o período helênico. O período helênico, então, que vai, né, do século II a.C., do século II a.C., por volta de,
3 a.C., por volta de 300 até o século II. E esse período é marcado por Alexandre o Grande, pela Macedônia, pela invasão da Macedônia da Grécia, tá? E também pela invasão Pérsia, né? Não pela invasão Pérsia, pela invasão da Pérsia e tomada da Pérsia por Alexandre o Grande. Então, um dos maiores impérios que o mundo já viu até aquela época, né? Porque também teve os mongóis que foram o maior império do mundo, tecnicamente. Mas, gente, só uma coisa antes de eu terminar esse vídeo rapidinho. Nós vamos falar mais de Alexandre o Grande, nós vamos inclusive ter um vídeo, ou 2, né, dependendo da minha velocidade de fala aqui, só sobre Alexandre o Grande, tá? E uma coisa, uma aspas que eu queria abrir, que eu não sabia disso daqui antes não, tá? Mas como eu falei pra vocês, a história grega é a minha história favorita, então quando eu tava estudando história, eu peguei um monte de aula, tudo de aula grega que eu podia pegar, eu peguei, tá? Então eu peguei aula de literatura greco-romana, eu peguei aula de história grega, eu peguei, tipo, tudo que me dava crédito que eu podia usar pro meu curso que tinha a ver com Grécia, eu usei, tá? E sabe o que a minha professora me falou? Ela falou que eles têm o Study Abroad, né, que é tipo um intercâmbio na faculdade, tipo Ciências Sem Fronteiras, só que para qualquer curso. E aí ela falou que eles sempre iam toda primavera para a Grécia. Olha que coisa, né, gente? E aí, claro que você tinha que pagar para ir, né? E aí ela falou que o guia deles é grego. E que vocês sabiam, eu não fazia a menor ideia, isso daqui é uma curiosidade, que os gregos, eles acham hoje em dia que Alexandre o Grande, ele, tipo, e a Macedônia era Grécia. Tipo, eles não acham que era a Macedônia onde está. Apesar de que assim que a gente estuda, né, que é a Macedônia, que é um país diferente da Grécia, e que Alexandre o Grande, ele não era persa, ele era macedônico, e ele invadiu, né, e conquistou a Grécia, e depois ele foi invadindo a Pérsia, e tipo, Ásia Menor e tudo mais, até ele chegar em conquistar toda a Pérsia, né? Mas eles, os gregos, eles têm uma rixa muito grande com a Macedônia, tipo, como se fossem nós com os nossos irmãos argentinos, tá? Não, mentira, porque, tipo, se eu ver um argentino na minha frente, eu não vou meter a porrada nele, né? Eu vou, tipo, é uma pessoa normal. A gente tem uma rixa no futebol, mas paz e amor. Eu tenho uma amiga que é argentina, inclusive. E a gente, tipo, eu não vou na Argentina nunca na minha vida. Não, não é assim, né, gente? A gente se entende, é uma rixa de futebol. Mas os gregos, eles não gostam dos macedônios, tipo, eles não gostam deles mesmo, é uma rixa histórica. E eles dizem até hoje em dia, e esse guia falou, ela falou que o guia começou a, tipo, arranjar confusão com as pessoas que estavam lá, porque ele tava falando que Alexandre o Grande era grego e não era macedônio. E as pessoas estavam tipo, não, é tipo, todo mundo sabe que Alexandre o Grande era macedônico, do que você tá falando? Mas interessante isso, né? Uma perspectiva diferente. Mas, enfim. Gente, muito obrigada, então. Deixe o seu comentário, se você quiser um vídeo extra sobre alguma coisa, um vídeo bônus, e tiver mais de um comentário, claro que se uma pessoa só comentar, eu talvez não vai gastar todo o meu tempo do mundo fazendo aquilo, né? Mas se tiver bastante comentário, eu faço um vídeo específico sobre algum detalhe especial e tudo mais. Lembrando que as referências estão na descrição do vídeo e muito obrigada mais uma vez por assistirem o meu vídeo e deixem o seu like, isso ajuda muito o canal e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!